Olá, galerinha, bom dia. Professora Patrícia aqui com mais uma aula para vocês de matemática. Já pega lápis, caneta, borracha e o caderno para fazer as anotações importantes. O conteúdo de hoje é super legal e a gente vai estar trabalhando ampliado ao projeto Simplifique, que é uma plataforma super bacana também. Então, eu já peço para que vocês façam as anotações, já deixo o espaço para o diário de bordo, que também são anotações, né, para deixar registrado. Então, vamos lá, galerinha. Bom, gente, acho que vocês já sabem, né, que o tema é igualdade, tá? O tema da semana, um tema bastante relevante, tá? Principalmente para os dias que a gente vive hoje, se tratar de igualdade, de equidade, de dar as mesmas oportunidades a todos. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho também dentro do nosso conteúdo sobre isso, tá certo? Então, confere aí direitinho. Hoje é o dia 2, tá? Dentro da plataforma Simplifica. Então, é um conteúdo super bacana. Vocês vão adorar. Bom, galerinha, antes de começar, tá, o conteúdo propriamente dito, a gente vai trabalhar o nosso bem-estar, que é super importante estarmos bem, até pra gente poder realizar tudo direitinho. O nosso bem-estar de hoje vai trazer o condicionamento, então a gente vai se preparar para fazer exercício, ok? Vai ser uma sequência. Primeiro vocês vão se alongar, depois vocês vão fazer 3 séries de 10 saltos de corda ou 10 saltos livres, 10 polichinelos, 10 agachamento livre e 10 polissapatos. Aí vocês ficam 1 minuto de descanso e alonga novamente. O desafio é descansar apenas quando terminar a série, tá bom? Então, vocês só podem descansar quando vocês terminarem de fazer toda essa sequência de exercício. Vocês podem registrar e me mandar no PV, ok? A gente vai trazer algumas experiências agora para vocês com polígonos, tá? E aí já começa falando qual polígono de maior área, tá? Para essa experiência, eu vou colocar para vocês o que a gente vai precisar. Pronto, aí na imagem já tem o que a gente vai precisar. A gente vai precisar de um barbante, de régua, de tesoura e de uma folha ou caderno, tá certo? Antes da gente fazer o experimento, tá? Eu vou falar para vocês sobre a questão do perímetro e a questão da área, né? A diferença entre eles e tudo. Pronto, gente. De acordo com o dicionário, o perímetro. O que é o perímetro? Eu sei que a gente já falou sobre isso, mas vamos relembrar. O perímetro é a parte externa, ou seja, o contorno, tá bom? O contorno da figura que eu tenho disponível. Aí coloca para vocês, contorno ou limite de uma figura plana, medida do limite ou do contorno de uma figura plana, soma dos comprimentos das linhas que formam um polígono ou linha delimitadora de uma área ou região, tá bom? Então, já coloca isso como anotação. E o que é área, professora? Aí já tem alguns pontos para colocar para vocês. Superfície plana com limites espaciais mais ou menos circunscritos, espaços, extensões, território. Extensão indefinida, medida de uma superfície limitada, ou seja, que tem um limite, tá? Como de uma figura geométrica plana, ou ilimitada, mas finita. O que é finita? O que tem fim, tá? Como da esfera. Expressa em uma unidade convencionada. Sim, professora, eu não entendi o que quis dizer nessa tabelinha aí, nesse lembrete. Pronto, gente. A área é a parte ocupada, a parte de dentro da minha figura. O perímetro é a parte de fora, ou seja, o contorno, e a área é a parte de dentro, a parte que eu ocupo. Façam essas anotaçõezinhas aqui no caderno de vocês, tá? O que é área e o que é perímetro. A área possui determinadas fórmulas para achar cada figura geométrica. Tem uma área, tá? O recheio. Perímetro é a soma de todos os lados da figura, tá bom? Então, já deixa isso aí registrado. Vamos para a prática, gente? Vamos calcular o perímetro, tá? Para calcular o perímetro, você vai ter que somar todos os lados da minha figura. Olha esse primeiro exemplo que tem aí.
Antes ele fala, o perímetro é a soma dos comprimentos das bordas de uma figura. No caso de figuras quadradas e retangulares, basta somarmos as medidas das bordas dos seus lados. Aí a primeira figura, nós temos de comprimento 10 e de largura 5 centímetros. Nesse caso, a gente vai somar 10 mais 5 mais 10 mais 5, tá? Que vai dar o quê? 30 centímetros. Agora, vamos lá para o segundo. O segundo, vocês vão calcular no caderno de vocês perímetro, tá certo? Que legal, vocês já fizeram um perímetro, né? Então, a gente vai falar agora sobre área. Como é que eu vou calcular, professora, a área de um retângulo? As áreas de uma figura, ela é medida equivalente à sua superfície. Para calcularmos a área de uma superfície, geralmente multiplicamos a base pela altura do objeto, tá bom? Então, neste caso aí, nós temos base vezes a altura. No primeiro exemplo, meu comprimento é 10 e minha largura é 5. 10 vezes 5, 50. Então, a área do meu retângulo equivale a 50 centímetros quadrados. Da mesma forma que vocês calcularam o perímetro na segunda, vocês vão calcular agora a área dessa segunda figura, tá bom? Pronto, gente, como vocês já entenderam a diferença entre área e perímetro, vocês agora vão calcular a área e o perímetro dessas duas figuras que eu tô colocando como exemplo para vocês, tá bom? A primeira é um quadrado e a segunda é um retângulo. Ambos, para resolver a área, basta multiplicar base vezes altura, ou lado vezes lado, ok? Vocês lembram do material que eu pedi para vocês separarem lá no início do vídeo? Pois bem, agora que a gente já estudou e já viu sobre perímetro e área, a gente vai fazer o experimento, tá bom? Vocês vão escolher uma medida inicial, que será a base para montar os seus exemplos de quadrilátero. Pode ser qualquer medida. Para essa experiência, eu escolhi o valor de 40 centímetros. Então, se vocês quiserem colocar o valor de 40 centímetros, também dá certo. Recorte um pedaço de barbante ou cordão no tamanho que você escolheu, tá? Como a gente escolheu 40 centímetros, a gente vai cortar, tá bom? Amarre as pontas do barbante bem firme. Isso vai permitir que o perímetro seja fixo, tá bom? Amarrar para deixar ele fixo. Pronto, gente. Agora você vai esticar o barbante com as mãos, tá? Observe que se você fizer isso com os 2 dedos de cada lado, você vai desenhar uma figura muito parecida com um retângulo. Procure experimentar diferentes posições com os seus dedos. Se você usar, por exemplo, os 2 polegares e 2 indicadores, poderá desenhar um quadrilátero. A depender da posição que você escolher, ele poderá ser um retângulo ou um quadrado. Não tenha medo de mexer os dedos, fazendo movimento de pinça, tá? Uma boa forma de experimentar isso é deixar primeiro os polegares bem juntos e depois bem distantes dos indicadores. Essa posição deve formar um quadrado e um retângulo vertical. Se você fechar as pinças e diminuir a distância entre uma mão e outra, você vai fazer um retângulo horizontal. Gaste o tempo que for necessário nessa etapa, até você compreender como se formam retângulos e quadrados. Eu quero que vocês também gravem esse momento que vocês estão fazendo esse experimento e me enviem, tá bom? Que bacana, eu tenho certeza que vocês fizeram vários quadriláteros, né? Com o barbante ou com o cordãozinho de vocês. Perfeito. Agora a gente vai continuar a experiência, tá bom? Nesse caso, a gente vai manter sempre o nosso perímetro com 40 centímetros ou com o valor que você escolheu. Você vai desenhar um retângulo na folha de papel. Você pode utilizar até esse que tá aí do lado, mas eu prefiro que você faça um diferente, que também dê 40 centímetros, tá bom? O perímetro. Aí vocês vão determinar a área, tá bom? E vocês têm que fazer a quantidade de quadriláteros possíveis que vocês conseguirem, com o valor dando sempre o perímetro igual a 40, tá certo? Então foi isso, galerinha, a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido tudo direitinho. Qualquer dúvida é só me acionar no PV, que eu estarei disponível para ajudar vocês, tá certo? Até a próxima aula.